Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro, dos campeonatos que estão em curso. Segunda-feira agitada, né, galera? Sorteio de Sul-Americana, Libertadores e Copa do Brasil. Vamos falar da Sul-Americana, que tem playoffs, né? Poderemos ter um confronto entre brasileiros nas oitavas de final e vamos ver o caminho que cada um vai percorrer até o título, tá? Eu vou dizendo o seguinte, rapaz, o Bahia precisa dar uma sacudida, né, irmão? Só pega pedreira, né, compadre? Pô, pelo amor de Deus, o Bahia também arrego, né, compadre? Porra, mas não acredito no Bahia. Bom, vamos lá. Então, peço a você, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque nos comentários. Se você quiser ajudar o Coral a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode ajudar através do clube de membro do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração que se frango tá do lado, compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dá essa moral pro canal, inscreva-se no canal. E mais uma coisa, o YouTube disponibilizou uma outra forma de você ajudar o canal a crescer, que é o Hypar. Simples. Quando você curtir, vai abrir uma janelinha, uma aba escrito Hypar. Você vai e clica nesse Hypar. O Hypar é uma forma de você dar pontuação para o vídeo. Quanto mais pontuação, mais o vídeo é divulgado. E você pode hypar durante 3 vezes, você pode hypar 3 vezes durante uma semana o mesmo vídeo. Então, além de curtir e compartilhar, dê a sua hypada, beleza? Vamos lá, galera. Vamos aqui falar dos playoffs, tá? Dos playoffs que teremos antes das oitavas de final. Já foi definido os lados, né? Os lados, os times que vieram. Deixa eu pegar aqui, deixa eu até dar uma olhada aqui, rápido. Já foi definido aí quem joga primeiro em cada, quem joga segundo. Então vamos lá. Vamos lá. Playoff A, tá? Playoff A. Playoff A é o jogo entre Alianza Lima e Grêmio, tá? O Grêmio joga a segunda em casa, tá? Então, primeiro jogo, mando de campo do Alianza Lima, segundo, mando de campo do Grêmio. Dá para o Grêmio passar. Se o Grêmio passar, ele pega na oitava de final Universidade Católica, tá? Pega a Universidade Católica. Se eu não estiver enganado, só aqui. Exatamente. O Grêmio pega a Universidade Católica nas oitavas de final. O outro brasileiro é o Bahia. O Bahia enfrenta o América de Cali. Não é um jogo fácil. Não é um jogo fácil. O Bahia também joga a segunda em casa. A primeira o Bahia joga fora e a segunda o Bahia joga em casa, tá? Então, primeiro o Bahia joga fora e a segunda joga em casa. Deixa eu só confirmar. Só confirmar. O vencedor de Bahia América de Cali pega o Fluminense. Porra, mais um confronto brasileiro logo de cara pro Bahia. É complicado. Mas eu acredito no Bahia. Eu acredito no Bahia passando pela América de Cali. Aí no jogo contra o Fluminense, aí é outros 500 nas oitavas de final. Mas Bahia passando vai ter um jogo chato contra o Fluminense. Contra o Fluminense. Tivemos Independente Del Valle e Vasco da Gama. Independente Del Valle
Independente Del Valle e Vasco da Gama. O Vasco também joga a segunda em casa. Primeira fora, segunda em casa. Independente Del Valle e Vasco da Gama. Bom, então, brasileiros, só para lembrar, são 4 times, porque a Sul-Americana os brasileiros foram mal pra cacete. Então, 3 se classificaram em segundo lugar. Um se classificou direto, que foi o Fluminense, que é justamente que está esperando aí o Bahia. E aí, como é que ficou o chaveamento? Bom, o Vasco pega o Independente Del Valle, que já falou, o suco Del Valle, esse suco Del Valle já sacaneou muita gente, já eliminou muita gente, só para lembrar. E o momento do Vasco não é dos melhores. No chaveamento, como eu falei, o Grêmio pega, se passar, a Universidade Católica. Do mesmo lado da chave do Grêmio, tá Bahia e Fluminense. Então, se o Bahia passar pela América de Cali, o Bahia pega o Fluminense. Só que Bahia e Fluminense só enfrentarão o Grêmio nas semifinais. Ou seja, os brasileiros, o Grêmio está numa ponta e Bahia e Fluminense na outra, só vão se enfrentar nas semifinais. Se isso acontecer, a gente vai ter um finalista. Fora isso, então, Grêmio e Universidade Católica. Se o Grêmio passar, ele, rapaz, cara, vamos ponto a ponto, porque se os brasileiros passarem, a Sul-Americana não é tão forte assim, cara. Não é tão forte assim. Dá para os brasileiros passarem, não com tranquilidade, mas dá para chegar à final. Então, esse é um lado da chave. Tem Grêmio, Bahia e Fluminense. Do outro lado da chave, só temos um brasileiro, que é o Vasco da Gama. Tá? Só temos um brasileiro, é isso? Ah, não, e o Atlético Mineiro, esqueci. Eu falei o Atlético Mineiro aqui, cara. Eu falei o Atlético Mineiro? Não, não, esqueci de falar o Atlético Mineiro. Eu falei o Grêmio, falei o Bahia, falei o Vasco, mas esqueci de falar do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro joga contra o Bucaramanga. Bucaramanga, que veio da Libertadores. O Atlético Mineiro joga a primeira fora e a segunda em casa. Então, os brasileiros todos jogam a segunda em casa, pelo que está marcando aqui. Então, todos jogam a segunda em casa. Atlético Mineiro, o Caramanga. Bom, o futebol que o Atlético Mineiro está jogando não é muito confiável. Na verdade, dos times que estão na Sul-Americana, na minha opinião, os que jogam futebol um pouco melhor é o Fluminense e o Bahia. Só que o Fluminense e o Bahia vão acabar se enfrentando, né? Uma sacanagem isso. Porque Grêmio, o Atlético Mineiro e o Vasco, vamos ser sinceros, não vem jogando muito bem. Não vem jogando muito bem. Então, como eu falei, de um lado da chave, a gente tem Grêmio e Bahia e o Fluminense. Do outro lado, nós temos 2 brasileiros, Atlético Mineiro e Vasco, que podem se enfrentar também nas semifinais. Então, poderemos ter um confronto brasileiro nas oitavas de final entre Bahia e Fluminense. E desse lado da chave só poderemos ter outro confronto brasileiro se for nas semifinais entre Bahia e Fluminense com o Grêmio. Do outro lado, onde tem Atlético Mineiro e Vasco, só teremos confronto brasileiro se for na semifinal entre Atlético Mineiro e Vasco. Bom, o Atlético Mineiro joga contra o Bucaramanga. E se o Atlético Mineiro passar, o Atlético Mineiro vai enfrentar o Godoy Cruz. Jogo chato. Jogo chato. Jogo chato para o Atlético Mineiro. Jogo chato. Então vamos passo a passo. Primeiro, o Atlético Mineiro tem que passar pelo Bucaramanga. Dá para passar, mas o Atlético Mineiro tem que melhorar o que vem jogando. O Vasco da Gama. O Vasco da Gama enfrenta o Independente Del Valle. Se passar, pega o Mochuquiruna, que é um time que ninguém conhecia. Essa é a verdade. Tá? Ninguém conhecia. Se a gente for falar de tradição, é óbvio que o Vasco tem mais. Agora,
Será que o Vasco tem mais time do que esse Muxucarrona? Vou ser bem sincero, não conheço e não vi nenhum jogo desse time. Eu não vi nenhum jogo desse time. Então, igual do Atlético Mineiro, vamos passo a passo. O Vasco tem que primeiro passar pelo suco Del Valle. Se passar, aí pensa no Muxucarrona. Mas tem que passar pelo Independente Del Valle, que não vai ser fácil. Então, a gente olhando os lados da chave, cara, acho o lado da chave, onde está Fluminense, Bahia e Grêmio, mais complicado do que o lado da chave onde está Atlético Mineiro e Vasco. Eu vou ser bem sincero, eu apostaria em Bahia e Fluminense. Só que eles podem se enfrentar nas oitavas de final. Mas eu vou ser bem sincero, Fluminense e Bahia, se enfrentarem nas oitavas de final, quem passar para as quartas de final entre Bahia e Fluminense se enfrentarem, para mim, está na final. Porque tanto o Bahia quanto o Fluminense, para mim, é superior ao Grêmio, caso o Grêmio consiga chegar às semifinais. Essa é minha visão. Porém, irmão, os jogos, os playoffs serão em julho e as oitavas de final em agosto. Então, cara, tem muita coisa para acontecer. Tem um mês aí, né, para se preparar, para se colocar as coisas em dia. Mas dos brasileiros, é que o Atlético Mineiro não vem jogando nada, tá? O Atlético Mineiro melhorar, o Atlético Mineiro é favorito. Mas, para mim, o Atlético Mineiro vem fazer um futebol muito ruim, tá? Muito ruim. Então, eu coloco aí, na minha visão, Bahia e Fluminense. Quem é que pegou o adversário pior? Bom, se a gente for olhar em relação ao playoff, quem pegou o adversário mais difícil foi o Bahia, para variar. Né? No playoff, quem pegou o adversário mais difícil é o Bahia. E se os brasileiros passarem pelo playoff, quem vai pegar o adversário mais difícil é. Pô, cara, se o Grêmio passar, pega a Universidade Católica, é chato. O jogo Bahia e o Fluminense também é chato. Se o Bahia passar, é bem difícil. O Atlético Mineiro pega o Godoy Cruz. Cara, na verdade, os quatro brasileiros, se avançarem, tá? Grêmio, Bahia, Vasco e Atlético Mineiro, os quatro vão pegar jogos complicados nas oitavas de final. E aí, seja o que o futebol quiser. Então tá aí a minha análise. Um grande abraço, até mais. Valeu, tamo junto, fui!